Senhor, nós te louvamos por mais este dia. Muito obrigado pelo domingo, que é o dia do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Neste dia, nós nos reunimos para nós lembrarmos e comemorarmos da vitória sobre o pecado, a morte, o diabo e o mundo. A vitória que o Senhor Jesus conquistou para nós, levantando dentre os mortos e inaugurando a nova criação de Deus. Muito obrigado por esta obra redentora, poderosa, maravilhosa e gloriosa. Pai, seja conosco neste momento. Tua presença manifesta neste momento, com entendimento, com despertamento, com a ação do teu Espírito. Temos que preparar um grupo de obreiros, de trabalhadores, para a tua seara. E desde já reforçamos o pedido do Senhor Jesus. Envie trabalhadores para a tua seara, Senhor. Levante trabalhadores para a tua seara, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos? Podem sentar. Nós estamos vendo, e vamos terminar hoje, o assunto de conquistando membros com propósito, ou alcançando vidas com propósito, transformando uma multidão em membros comprometidos, e ativos ou produtivos. Amém? Então, nós temos um alvo, nós temos um propósito. O nosso propósito é conquistar as vidas perdidas. O nosso propósito, que é a razão da nossa existência, amém? A igreja existe com um propósito, a igreja tem uma missão. Igreja não é uma instituição. Nossa igreja não é uma instituição. A igreja é a reunião dos salvos. É a reunião do corpo de Cristo. A igreja são pessoas. Então, eu tenho uma missão. Se eu estou inserido na igreja, a igreja tem uma missão, eu tenho uma missão. E a missão da igreja é servir ao mundo com o ministério da reconciliação. Nós existimos, essa congregação existe, para nós servirmos o mundo com o ministério da reconciliação. Se nós não estamos fazendo isso, então fecha as portas. Estamos ocupando a terra inutilmente. Se nós não estamos fazendo isso, fecha as portas. Estamos ocupando a terra inutilmente. Porque a igreja existe, em primeiro lugar, para reconciliar o pecador com Deus através da palavra da reconciliação. Não é a igreja que reconcilia. Não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Quem reconcilia é Jesus, a sua obra redentora. Mas a igreja, ela anuncia. A igreja serve ao mundo com a palavra da reconciliação. Amém? Então a igreja tem que estar despertada, mobilizada para a sua missão primordial. A missão primordial da igreja é reconciliar as pessoas com Deus através da pregação da palavra do ministério da reconciliação. Como disse Paulo, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E quem prega é a igreja, somos nós. Ok? Então, alcançando uma multidão, alcançando vidas, mas com um propósito. Qual é o propósito? Transformar uma multidão em membros comprometidos e produtivos. Amém?
Então, a minha intenção é fazer de você uma pessoa comprometida, com horário, não chegar atrasado, comprometido com o trabalho da igreja, comprometido com o dinheiro, financiar a obra, dízimo, ofertas, comprometido com o principal, oração. Nós temos aqui o núcleo. Nosso trabalho é espiritual. Meu trabalho não é vender banana. Nosso trabalho não é vender pão. Nosso trabalho não é vender produtos. Nosso trabalho é espiritual. O trabalho da igreja é um trabalho espiritual. Então, a primeira coisa aqui, oração. Então, vocês têm que estar aqui 8 horas da manhã para orar, irmãos. Domingo, pelo menos domingo. Segunda a sábado não deu para você. Sábado talvez deu para você. Nós estamos aqui de domingo a domingo, 8 horas da manhã. Salva aí esses 3 últimos dias aí, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta e sábado, que nós não tivemos aqui. Isabel não está se sentindo muito bem. Mas, salvo isso, de domingo a domingo, nós estamos aqui às 8 horas da manhã. Então, pelo menos sábado e domingo, você deve fazer um esforço para estar aqui 8 horas. Porque o trabalho é espiritual. Se você não ora, você não vai conseguir nada. Se você não ora, você não vai conquistar nada. Porque o trabalho é espiritual. Então, tem que ter oração. O que disse Paulo? Em primeiro lugar, o quê? Oração. Paulo disse isso. Antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, quer dizer, em primeiro lugar, premium, primordial, principal, oração. Depois as demais coisas. Porque na oração é que vamos ouvir a voz. Na oração é que vamos estar na presença. Na oração é que nós vamos ter direção. Lembra de Atos 13? Um grupo de profetas e mestres estavam reunidos, servindo a Deus com jejum e oração, e o Espírito Santo falou: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Que os tenho chamado. Amém? Então a oração é primordial. Vamos lá, nós vimos na semana passada, ou no domingo passado, Eu faço mais no domingo passado, último domingo, tivemos aqui. Como transformar a multidão em uma congregação? Nós vimos isso. Como transformar uma multidão em uma congregação? Então, quem é a multidão? Você lembra? Quem é a multidão? Quem é a multidão? A multidão são os que frequentam as reuniões. São os frequentadores. Eles ainda não tomaram uma decisão. Eles ainda não se converteram, não se batizaram, não estão na congregação. Eles são os frequentadores. Amém? Onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Ele atraía a multidão pelos milagres que ele fazia, pelo alimento que surgia lá, de vez em quando o lanchinho era multiplicado, Então a multidão ia atrás dele. Essa multidão são os frequentadores, são os que são atraídos. Amém? Para nós termos uma congregação, em primeiro lugar, temos que ter uma multidão. E para termos uma multidão, temos que alcançar os sem igreja, lá fora na comunidade. Então nós temos que estar centrados nossos olhos na comunidade, para trazê-los para a multidão. E da multidão, transformá-los em membros do corpo de Cristo. Daí vimos sobre a questão da família, A igreja é uma família. A Bíblia descreve a igreja como uma família. E nós temos que mostrar para eles a importância da família, de fazer parte da família, da salvação, tal. Vimos tudo isso na aula passada. Hoje nós vamos ver como transformar. Então, anote aí o título de hoje. Transformando a congregação em membros comprometidos. Transformando a congregação em membros comprometidos.
Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Aleluia. Hoje à noite a mensagem vai ser poderosa. Traga uma multidão hoje à noite para ouvir a mensagem, que hoje vai ser fogo. Efésios 4, 14. Fogo puro hoje à noite. Diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Desde o versículo 11, Paulo fala dos ministérios, Deus colocou ministério na igreja, coisa e tal, os 5 ministérios, com o objetivo de que cresçamos, sejamos maduros, para que não mais sejamos como meninos. A analogia que Paulo usa, uma pessoa quando se converte, ela é um bebê recém-nascido, quando ela se converte. Então depois ela vira um menino, um bebê, vai engateando, depois de bebê vira menino. Aí ele diz, para que não mais sejamos como meninos. Nós não podemos ser meninos a vida toda. Se você tem um filho, naturalmente falando, e ele se torna menino a vida toda, ele está com 30 anos, 40 anos, ele se comporta como um bebê, como um menino, ele tem o quê? Problema. Nós chamamos de quê? De uma criança especial. Tem um retardamento mental. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. 10 anos, 20 anos, você ainda é menino, você é um retardado espiritual. O que é menino? Qual é a referência? Vamos lá. Qual é a referência? Qual é o padrão para nós dizermos essa pessoa é um menino ou não é um menino? A referência, o padrão é o Senhor Jesus. Ser menino é ter uma natureza contrária à do Senhor Jesus. A natureza do Senhor Jesus é de altruísmo, de perdoar, andar segundo a milha, ser longânimo, ser paciente, ser equilibrado, ser moderado. Natureza altruísta, pensar nos outros, se dedicar a fazer o bem para os outros. Menino é o egoísta. Ele está voltado para ele. Paulo escreveu aos Coríntios, disse, não posso falar a vocês como espirituais, porque são meninos. O que tinha em Coríntios? Confusão, discórdia, grupo, briga, contenda. Porque o menino é egoísta. Então ele briga, ele quer sua posição, ele discute, ele agride, ele xinga, ele fica emborrado, não gosto dele, não vou perdoar. Para que não sejamos mais como meninos. O que é um menino? Ele nasceu espiritualmente, mas ele ainda vive pela carne. Ele vive pelas emoções, ele vive pelos sentimentos. Não, fulano me agrediu, eu estou sentindo aquilo, ele vive pelo sentimento. Me agrediu, eu estou sentindo, mas eu sou menino, eu mando o sentimento embora. Eu ando pela nova natureza em Cristo Jesus. Menino que anda pelos 5 sentidos, anda pela carne, anda pelas emoções. Então, o objetivo é para que não sejamos mais como meninos. Amém? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, cresçamos em Cristo. Cresçamos em tudo. Sejamos semelhantes a Ele. Ok? Vamos lá. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Todo ser vivo nasce. Bem, eu nasci de novo. Eu estou na igreja. Nasci. Depois que eu nasci, eu devo o quê? Crescer. Eu nasci, então eu tenho que crescer. E muitas vezes crescer dói. E Deus coloca a liderança da igreja para te empurrar a crescer. A liderança está aqui para te puxar, para te ajudar, para te empurrar a crescer. Você tem que crescer. Amém?
E em terceiro lugar, reproduz. Você tem que reproduzir. Tem que dar frutos. Aí dar frutos tem duas vertentes. Em primeiro lugar, dar frutos é ser semelhante a Jesus, ser maduro. Ninguém vai ser salvo porque fez obras. Você é salvo porque você nasceu de novo e dá os frutos de Deus, é a natureza de Deus. A outra vertente de frutos é do trabalho de ganhar almas. Que também Paulo fala de frutos do meu trabalho. Então, ganhar almas também podemos chamar de frutos. Frutos do trabalho no Senhor. Ok? Então, todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Então você deve perguntar, eu nasci de novo. Eu me considero filho de Deus e cristão. Eu estou crescendo? Eu estou me reproduzindo? Reproduzir é fazer discípulo. Reproduzir é eu ir embora, tchau irmão, estou indo embora. E eu saber que a coisa vai continuar. Porque tem gente para me substituir. Eu fiz discípulos. Tem que fazer discípulos. Não foi isso que Jesus fez? Jesus foi embora e deixou o quê? 11 apóstolos. Jesus fez discípulos. É imperativo o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Diga, é imperativo o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Vamos lá. Todo aquele que nasceu de novo precisa crescer e gerar novos filhos na fé. Isso é imperativo. Você já gerou alguém em Cristo? Lembro de Paulo, né? Escrevendo a Filemão. Filemão, receba ao 10º um filho que eu gerei entre algemas. Olha a linguagem de Paulo. Um filho que eu gerei. Nós podemos gerar filhos espirituais. Ué, só gera quem é maduro, né? É a mulher que dá filhos. É um homem que faz filhos. Criança não tem condição de fazer filho ainda. Seu órgão, seu sistema reprodutor ainda não está completo para gerar filhos. Então, uma mulher gera filhos. Um homem gera filhos maduros. Amém? Então, para eu gerar filhos, discípulos, eu tenho que ser maduro. Então, vamos lá. Número 1. Crescimento começa com compromisso. Número 1. Crescimento começa com compromisso. Ou seja, quem não assume compromisso não cresce espiritualmente. Não tem como crescer espiritualmente, irmão, se nós não assumimos compromisso. Se a pessoa só vem para assistir reunião, para ser abençoada, para receber oração, para receber uma palavra abençoada, não cresce. Uma equipe de louvor, falando de ministério agora, para a equipe de louvor crescer, chegar a uma maturidade espiritual, de unção e de talento musical, tem que ter compromisso. Do seu instrumento no dia, pegar o instrumento, estudar música, de orar, de ensaio, horas de ensaio, de oração, dedicação. Eu tenho um ministério, meu ministério é através do louvor, vou me dedicar ao meu ministério. Se não houver compromisso, não há crescimento em nada. Sem compromisso, não há crescimento espiritual. O crescimento espiritual é uma decisão que a pessoa toma. Se uma criança não se alimenta, a mãe quer dar o alimento, ela chora, não quer, não come, ela não cresce. Que ela depende do alimento para crescer. Crescimento espiritual é a mesma coisa. Se ela não se alimenta, ela não cresce. Mas é uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Lembra que eu falei aqui, pregando? Eu tenho que dizer, chega! Chega! Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais a minha vida assim. Chega! Tem que tomar uma decisão. Se não tomar uma decisão, você não avança. Quando a pessoa está compromissada, ela começa a mudar. Quando a pessoa está compromissada, ela começa a mudar.
ela adquire novos hábitos que produzirão o caráter cristão. Caráter, que é o comportamento, ele é feito de hábitos. Maus hábitos, mau caráter. Se eu tenho maus hábitos, eu tenho que corrigir os maus hábitos. A palavra caráter, a sua origem, a etimologia da palavra, quer dizer estátua. Isso quer dizer a palavra caráter. Estátua. Fala de quê? De firmeza. Caráter é firmeza. Ou seja, você não muda aquilo que você é. Isso quer dizer, esse é o sentido. Você não muda, você é aquilo. É o caráter. Ok? Então temos que formar um caráter cristão. Para formarmos um caráter cristão, temos que ter compromisso. Quando eu assumo compromisso, eu vou adquirir novos hábitos. Amém? Compromisso da oração, então eu vou ter que mudar. Sábado eu acordo tarde, eu vou ter que acordar cedo sábado, para 8 horas estar na oração. E eu faço o quê? Então eu tiro um cochilo à tarde. Eu acordo cedo e durmo à tarde. Dia de semana eu não posso fazer isso, estou no trabalho, eu tenho que acordar cedo, não posso tirar um cochilo à tarde, estou no trabalho. Mas sábado, domingo eu posso. Como eu tenho um compromisso, eu tenho 2 compromissos. Eu tenho meu compromisso com o trabalho secular, eu tenho um compromisso com o trabalho espiritual. Eu não acordo cedo para trabalhar secularmente, vou acordar cedo para trabalhar o trabalho espiritual. Então, sábado, 8 horas, oração. Tem que mudar meu hábito, tem que acordar cedo sábado. Botar o relógio para despertar, acordar cedo. Domingo a mesma coisa. E à tarde eu tiro um cochilo. Compensa aquele horário que eu acordei mais cedo. Mudança de hábitos. Isso vem com um compromisso. É necessário pedir compromisso das pessoas. Jesus pediu compromisso de seus seguidores. Pediu ou não pediu, irmãos? Mas quando chega a vez do pastor, pastor, que é isso? Mas você é cristão? Você é seguidor de Jesus? Jesus pediu compromisso de seus seguidores. Veja o que está escrito em Mateus 19, 21. Mateus 19, 21. Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, perfeito aí, maduro, maturidade, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Que compromisso. Se quer ser perfeito, você quer crescer, você quer ser maduro, você quer se desenvolver, tem que assumir compromisso. Depois vem e segue-me. Quanto maior o compromisso, maior será a entrega das pessoas. Quanto maior o compromisso, maior será a entrega. Então nós, como líderes, temos que colocar compromisso. E que nós falamos aqui no início, no primeiro dia deste treinamento. Estamos aqui para treinar obreiros. Aqui não é estudo bíblico, irmão. Que é treinamento de obreiros. Então eu vou puxar a sua orelha, eu vou chamar a tua atenção, eu vou te corrigir aqui. Na frente do grupo. Você vai aprender. Compromisso, responsabilidade, dedicação. Temos que formar um caráter de obreiro. Amém? Se nós não assumirmos compromisso, nós não crescemos. Número 2. É necessário o desenvolvimento de hábitos para o crescimento espiritual. É necessário o desenvolvimento de hábitos para o crescimento espiritual. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo,
mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação, ou seja, crescimento espiritual, vem pela renovação da mente com a palavra de Deus. A transformação, que é o crescimento espiritual, conforme eu vou crescendo espiritualmente, eu vou me conformando à imagem de Cristo. Este é um ensinamento que sumiu da igreja. A gente quase não ouve falar sobre isso, que é a doutrina da conformação. Eu tenho que me conformar à imagem de Cristo. Eu tenho que tomar a forma da imagem de Cristo. A conformação é a transformação, ou a transformação é a conformação. Eu estou me transformando em quê? Eu estou me transformando em Cristo. Eu estou me conformando a Ele. Essa é uma doutrina principal no Novo Testamento. Paulo usava isso. Esse era o objetivo de Paulo. Conformar as pessoas à imagem de Cristo. Crescimento espiritual. Isso vem pela renovação da mente com a palavra de Deus. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram atitudes. Atitudes repetitivas criam hábitos. Hábitos formam o caráter da pessoa. Onde tudo começa? Nos pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, atitudes repetitivas criam hábitos, e hábitos formam o caráter da pessoa. O novo crente precisa aprender a aplicar os princípios da palavra de Deus nas 3 áreas mais importantes da vida. Vou repetir. O novo crente precisa aprender a aplicar os princípios da palavra de Deus nas 3 áreas mais importantes da vida. Quais são? Tempo, dinheiro e relacionamentos. Tempo, dinheiro e relacionamentos. Para que haja crescimento espiritual, o novo convertido precisa criar 3 hábitos fundamentais. Amém? Para que haja crescimento espiritual, desenvolvimento, o novo convertido precisa criar 3 hábitos fundamentais. Então, nesta manhã, nós vamos assumir compromisso. Nós queremos crescer, temos que assumir compromisso. Vamos assumir compromisso em 3 áreas de nossas vidas. Vamos lá. Primeiro hábito que tem que criar. Momento diário a sós com Deus. Se você se esforçar, se determinar, não seja assim, vamos dizer, muito exigente no início. Separe 10 minutos. 10 minutos. Mas separe. Escolha o local e o horário. Talvez seja no banheiro. Aqui um exemplo. Um banheiro. 10 minutos antes de trabalhar. No banheiro. É o local. Antes de tomar o banho para se arrumar, para sair para o trabalho. Mas comece com 10 minutos. E faça isso durante 21 dias, pelo menos, consequentemente, ou sucessivamente. Os especialistas dizem, se você fizer, uma ação repetida durante 21 dias, você começa a criar um hábito. O nosso problema é que nós ouvimos uma mensagem, cria o hábito de estar a sós com Deus. Aí você sai animado, vou orar agora, vou ter um tempo com Deus. Aí no outro dia você passa 1 hora,
Oh, aleluia! No outro dia, mais 1 hora. No outro dia, 30 minutos. No outro dia, 20 minutos. No outro dia, não faz nada. No outro dia, não faz nada. Aí depois volta. Aí você tem dificuldade em voltar. Por quê? Porque não criou o hábito. E por que não criou o hábito? Você começou lá em cima. O importante não é o tempo. O importante é o hábito. Você estabeleceu um hábito. Então comece devagar. 10 minutos. Bem, eu vou ler o livro de 1 de João. Carta de 1 João. Uma carta curta. Eu vou ler 5 minutos. Veja no relógio, pode marcar. Vou ler 3 versículos, 4 versículos. Ou dá para ler um capítulo. Agora eu vou 5 minutos de oração. Senhor, obrigado por esse dia. Estou aqui na tua presença. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso de ti. Eu preciso ouvir a tua voz. 10 minutos. Faça isso. Durante 30 dias, 40 dias, 60 dias. Você vai criar um hábito. Depois de 10 minutos, vão ficar pouco. Vai virar 15, 20, meia hora. Mas você não está apegado a relógio. Ah, hoje só orei meia hora. Não fiquei nem 1 hora. Larga isso, larga o relógio. Não é o tempo, é a qualidade. O Wonder Womack, ele falou que quando ele estava no exército, ele passava a noite toda orando. Estava na guerra, no Vietnã que ele foi. Então é difícil dormir na guerra, né? Ele passava a noite toda orando. E ele criou o hábito e aquele legalismo de que tinha que orar 1 hora por dia. E ele falou, eu orava a noite toda antes de falar em línguas. Mas quando eu comecei a falar em línguas, era mais fácil ainda orar a noite toda. Mas eu criei um hábito que eu tinha que orar 1 hora por dia, pelo menos, acordar e orar. E quando eu comecei, orei. E se eu tivesse orado 1 hora, quando eu orei por relógio, era 10 minutos. São 10 minutos. E eu comecei a travar aquela luta de oração, até que um dia eu cheguei para Deus e falei, Senhor, esse momento de oração está meio chato para mim. Vou falar a verdade. Esse momento de oração está terrível para mim. Aí Deus falou para ele, para mim também. Para mim também. Se tem um momento de oração, para mim também está muito chato, muito ruim. Por quê? Porque ele se colocou debaixo de um legalismo. Eu tenho que orar 1 hora por dia. Nossa, orei 15 minutos. Já orei pelo Brasil, já orei pelo cachorro, já orei pelo papagaio, já orei. Só 15 minutos? Ah, tenho que orar mais. Aí vira um ritual religioso. Então não é tempo, é qualidade. Amém? Qualidade. Comece no primeiro degrau da escada para você criar o hábito. Ok? Segundo hábito. Eu vou dar aqui a referência do primeiro, né? Vamos ver aqui, te dar a referência. Marcos 1:35. Momento de orações com Deus. Marcos 1:35, a referência. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa, retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus tinha esse costume de se isolar e orar. Ok? Então, o segundo hábito. Fiel nos dízimos e ofertas. Fiel nos dízimos e ofertas. Bem, o primeiro hábito, ele vai fazer 2 coisas por você. Você vai alimentar a tua mente com a palavra de Deus. O importante é pegar uma palavra ali de manhã. O importante é tentar memorizar aquela palavra, trabalhar o dia todo, renovar a mente com a palavra. E na presença de Deus em oração, você vai começar a aumentar a tua sensibilidade espiritual para ouvir a Deus e receber direções de Deus, resolver os problemas da sua vida. Principalmente você orar em línguas, ajuda muito. Ok? Então vai te dar crescimento espiritual. O segundo hábito, ele vai arrancar a natureza egoísta. Ele vai arrancar a avareza. Ele vai arrancar o materialismo. Vai arrancar o consumismo.
Ah, eu vi aquele carro, tenho que comprar esse carro, tenho que comprar esse carro. Mas se eu comprar esse carro, vai comprometer meu dízimo e minha oferta. E quando chega o final do mês, você não deixa de pagar a luz para dar dízimo e oferta. A maioria, sim. Ih, rapaz, tem que pagar a luz. Não tem dinheiro. Aí vai pegar o quê? O dinheiro do dízimo da oferta. Vai pagar a luz. Porque se eu não pagar a luz, a Light vai vir aqui e vai cortar a minha luz. Que vergonha para a vizinhança ver a Light cortando a minha luz. Eu vou ficar sem luz. Mas por quê? Que pegou o dinheiro do dízimo da oferta para pagar a luz? Porque você comprometeu o dízimo da oferta quando fez o crediário para comprar o carro, para comprar o móvel. E na hora você nem pensou nisso, a emoção de comprar, o consumismo, o materialismo, você vai lá e compra. Levado pelo materialismo, pelo consumismo, você vai e compra. E quando vai ver, chega no final do mês, não tem como dar dízimo e ofertas. E o que você vai fazer? Vai deixar de pagar o carro? Não. Você não vai deixar de pagar. Não, se eu deixar de pagar o carro, vai entrar em BA, busca e apreensão. Não posso deixar de pagar o meu carro. Aí você deixa de pagar o carro e não dá dízimo nem oferta. Aí você quebra um compromisso espiritual. Quebra um hábito. Dízimo no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós já aprendemos isso, não é o mesmo do Antigo Testamento. Dízimo na Nova Aliança é adoração, é gratidão. Na Antiga Aliança é dar o dízimo e é abençoado. Não dá o dízimo e é amaldiçoado. Isso é a Antiga Aliança. Na Nova Aliança eu já fui abençoado. Por isso eu dou o dízimo com adoração e gratidão. Amém? Mas é um compromisso espiritual. 1 Coríntios 16, 2. 1 aos Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, domingo, né? Hoje é o nosso domingo, e a palavra domingo quer dizer dia do Senhor. Ela vem do latim. Domingo quer dizer dia do Senhor, né? Nome assim, resumido, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, olha, de acordo com a sua renda. Então, qual é a referência que eu tenho para de acordo com a minha renda? O dízimo é uma boa referência. Porque se eu ganho 1.000, eu dou 100. Quem ganha 100, dá 10, de acordo com a renda. Mas como eu vou dar de acordo com a renda, pastor? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma referência em Abraão, meu pai, na fé. Qual a referência de Abraão? O dízimo. Então, eu vou separar de acordo com a minha renda 10%. Né? Mas a minha oferta de gratidão, sei lá, eu dou 15% por mês, dou 20% por mês. Minha oferta de gratidão, ok? Então, a orientação de Paulo para a igreja de Corinto. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Ok? Então, este é o segundo hábito. Terceiro hábito, frequentar assiduamente as reuniões. Frequentar assiduamente as reuniões. São duas principais. Igreja caseira, primeira asa, reunião pública, segunda asa. As duas asas do avião. O que Paulo falou? Não deixei de ensinar todo o conselho de Deus, de casa em casa e também publicamente. Frequente assiduamente as reuniões de casa em casa e as reuniões públicas. Compromissado com a comunhão e com a preparação para fazer a obra. Quando eu frequento as reuniões, eu estou compromissado com a comunhão entre os irmãos. Amém? Eu tenho que aplicar o meu tempo, tenho que aplicar os princípios da palavra de Deus em três áreas. Tempo, a sós com Deus, dinheiro, quebrar a avareza e egoísmo em mim, e relacionamento. Eu tenho que investir em relacionamento.
Eu tenho que aprender a viver em grupo. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a andar a segunda milha. Eu tenho que aprender a ser paciente. Eu tenho que aprender a suportar o erro do irmão, né? A Arca de Noé, né? A igreja representa, ou a Arca de Noé representa a igreja, melhor dizendo. E o que tinha na Arca de Noé? Tinha bicho fedorento, tinha bicho asqueroso, tinha de tudo lá dentro. Mas quem estava dentro da arca estava salvo. Então, na igreja, você vai encontrar de tudo dentro da igreja. Sujeira, né? Irmão fedorento, irmão, tudo quanto é maneira. Mas é o local para você aprender a amar, a suportar, a perdoar na igreja. Investir em relacionamentos. Hebreus 10, 25, a referência. Não abandonemos a tradição ou o costume de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Qual a importância da reunião? Motivar, animar, encorajar, edificar uns aos outros. Aquela analogia, né? A brasa fora do braseiro esfria, apaga. Então a brasa tem que ficar no braseiro. Motivação o quê? É esquentar uma brasa, esquentar outra. Você tem que estar quente. Eu tenho que estar motivado para fazer a obra de Deus, para abençoar vidas. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para nós aprendermos a ser como Jesus. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, nós temos que nos motivar e temos que estar quentes. Quentes para quê? Quentes, né? Fervorosos para fazer a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus? É ser como Jesus. Abençoar as vidas, fazer o bem para as pessoas, levar até elas a salvação. Eu tenho que estar animado para fazer isso. Um grupo desanimado, sem fervor, sem ânimo, não faz nada. Então a reunião é para te aquecer, para te animar, para te elevar, para te edificar, para fazer a obra de Deus. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, irmãos. Paulo falou, eu prefiro estar com o Senhor. Porque Paulo tinha visão espiritual. Paulo foi ao terceiro céu. Paulo experimentou as coisas espirituais. Paulo não era carnal. Então, o que eu vi, o que eu experimentei, eu sei da realidade, eu prefiro estar lá. Mas, por causa da igreja, por causa de vocês, eu estou aqui. Mas a minha preferência é estar com o Senhor. Então, por que nós estamos aqui? Estamos aqui, irmão, para fazer a obra. Só para isso. Estamos aqui para adquirir bens, para adquirir riquezas. Estamos aqui para ter carrões, mansões. Como é que um pastor pode ter mansão? Isso não entra na minha cabeça. Nunca entrou. A mansão do pastor tem que ser lá. Eu quero a mansão lá. Aqui eu posso viver numa casinha confortável, tudo bem. Ter onde comer, onde dormir, me abrigar, me vestir, tudo bem. Mansão para quê? De 2 milhões. Eu vendo a mansão de 2 milhões e compro uma casa de 200 mil. Pronto. E 1.800.000 eu jogo na obra para salvar vidas, abençoar vidas. Porque tudo isso aqui é passageiro. Amém? Ok? Número 3. Fornecer uma educação cristã equilibrada para o crescimento. Fornecer uma educação cristã equilibrada para o crescimento. Nós queremos transformar a congregação em membros comprometidos. Esse é o alvo. Membros comprometidos. Nós queremos ver o crescimento dos irmãos, para que não sejam eternamente meninos. Fornecer uma educação cristã equilibrada para o crescimento. A educação cristã tem como meta 2 pontos. Trazer conhecimento do conteúdo da palavra de Deus. Então a meta da educação cristã é trazer conhecimento do conteúdo da palavra de Deus. O nosso objetivo é
ensinar à igreja o conteúdo da graça, a profundidade, o conteúdo da obra redentora de Jesus. É que você entenda como que a coisa funciona. Entenda o que Deus estabeleceu. Entenda como funciona a nova aliança e o Evangelho. Como funciona a obra redentora de Jesus. Traz um conteúdo da palavra de Deus. Gerando assim o ponto de vista de Deus em relação às coisas da vida. Então, quando você recebe conhecimento do conteúdo da palavra de Deus, isso vai gerar em você o ponto de vista de Deus em relação às coisas da vida. Como é que eu vejo a vida? Eu vejo a vida através do ponto de vista de Deus, pela palavra. Criar convicções profundas que desenvolverão valores. Quando eu tenho convicções profundas, essas convicções produzem ou desenvolvem valores em mim. Amém? Compromissos e motivações para realizarmos as coisas certas. Através do ensino da palavra, isso cria em mim compromisso, cria em mim motivação para realizar a coisa certa. Desenvolver habilidades para que estejamos preparados para toda boa obra. O ensino da palavra, a educação cristã, tem como meta desenvolver habilidades na pessoa, para que ela esteja preparada para toda boa obra. E forjar em nós o caráter cristão, para que expressemos a imagem de Cristo. É isso. Então, a igreja tem que ensinar, dar uma educação cristã equilibrada, para gerar tudo isso aqui que nós falamos nos crentes, meus irmãos. O nosso alvo em relação aos novos convertidos é que eles conheçam a palavra de Deus para terem a mente de Cristo. Desenvolvam convicções profundas para terem o coração do Pai. Desse modo, farão tudo para a sua glória, tendo neles desenvolvido o pleno caráter de Cristo. Eu vou repetir esta sentença que mostra o nosso alvo para com os novos convertidos. Alcançando vidas com um propósito. Não é só ganhar, não é só encher a igreja. Como nós temos visto aí pela mídia, né? Eu acompanho pela mídia alguns ministérios que estão crescendo. Você vê uma multidão. Vem gente, vem gente. Mas qual o propósito? É só encher. Qual o propósito? Fazer milagres, libertações para encher. Não, nós temos que alcançar vidas com um propósito. Nosso alvo em relação aos novos convertidos é que eles conheçam a palavra de Deus. Não é só trazê-los para a igreja, aqui é mais forte, aqui o nosso Deus é o Deus mais forte, você está vendo aqui milagres, você está vendo aqui maravilhas, está vendo aqui esse endemoniado, aqui ó, esse endemoniado agora, confessa aqui, diz o Senhor, está liberto, olha aqui, Causa Jesus, aqui é o lugar de poder, aqui o Deus é forte, aqui você vai prosperar, aqui tua vida vai mudar, você vai ter um carro novo, uma casa nova, você vai ser liberto das drogas, venha para cá. Só isso? Só isso? Dia após dia, domingo após domingo, só isso? Só isso? Está faltando muita coisa aí. Esse é apenas o primeiro passo. Primeiro passo, atrair a comunidade para a multidão. Formar uma multidão é o primeiro passo. Amém? Diga, formar a multidão. Quero ouvir você falar. Formar a multidão é o primeiro passo. Você pode ter uma multidão de perdidos. Uma multidão seguia Jesus, mas só estava ali por causa dos milagres. Estavam perdidos. Não receberam Jesus. Da multidão, nós temos que passá-los para a congregação. E da congregação, temos que passá-los para o compromisso, sendo membros produtivos, maduros, tendo o caráter de Deus. Então, nosso objetivo com os novos convertidos, através da palavra,
e para que tenham a mente de Cristo, os pensamentos dominados pela palavra de Deus, ponto de vista de Deus, para que desenvolvam convicções profundas para terem o coração do Pai. Desse modo, farão tudo para a sua glória, tendo neles desenvolvido o pleno caráter de Cristo. Amém, amados? Então, nós terminamos aqui o ponto sobre transformando a congregação em membros comprometidos. Diga assim, eu devo ser, vamos lá, eu devo ser um membro comprometido. Você é? Pelo menos em 3 áreas, né? Devocional diário, dízimos e ofertas e frequentar as reuniões. Frequentar as reuniões, assiduidade, compromisso, responsabilidade, pontualidade. Membro comprometido. Principalmente o núcleo. Irmãos, são vocês que puxam a igreja comigo, lembra? Lembra da primeira aula? Moisés, o grande Moisés, precisou de um grupo. O poderoso e excelentíssimo Senhor Jesus, Deus encarnado, precisou de um grupo. Eu, pobre pastor Jorge, preciso de um grupo. Comparando a Moisés e Jesus, eu sou um pobre, né? Preciso de um grupo. Se eles precisaram, quanto mais eu. Então, vocês que tem que pegar junto, irmãos, comigo. Na oração, no envolvimento, no foco, não perder o foco. Não perder o foco. Qual é o foco? Ganhar as vidas. Transformá-las em membros produtivos. Cooperar com o pastor, estar junto com o líder. Ligar para o líder, falar com o líder, estar junto, procurá-lo. Pastor, preciso de ajuda, me ajude nisso. Procure. E quando você chegar à maturidade, é você que procura o pastor. Não é mais o pastor que te procura. Irmão, entenda isso. O pastor procura a ovelha desgarrada, ele vai atrás da ovelha desgarrada, ele vai atrás dos perdidos. Mas a ovelha está no aprisco, ela procura o pastor. O núcleo ele tem que procurar o líder. Porque eu estou aqui com vocês todo domingo, ensinando. Quando eu era auxiliar, eu implorava o meu pastor para fazer reunião conosco. Ficava no pé do pastor Carlos Alberto. Pastor, quando a gente vai ter a próxima reunião de obreiro? A gente vai ter outra reunião daquela? A gente precisa aprender. Ficava no pé dele. E de vez em quando ele marcava uma reunião. Eu estou aqui todo domingo com vocês. Então vocês têm que procurar. Está com problema? Com dificuldade? Tem que procurar. Amém? Vamos ao último ponto, para nós terminarmos. Transformando membros comprometidos em obreiros. Aí nós vamos chegar no núcleo, né? Esse é o último ponto, para a gente terminar este assunto. Transformando membros comprometidos em obreiros. Então o membro já está um membro comprometido. Ele tem um momento a sós com Deus. Aleluia. Ele está crescendo na comunhão com o Pai, no conhecimento da palavra. A palavra está trabalhando nele. Ele tem desejos, ele tem pulsões, mas ele se corrige com a palavra. Ele julga a si mesmo com a palavra. Isso que eu fiz foi errado. Eu tenho que ir lá me retratar. Ele vai lá e se retrata. O que a palavra diz, ele tem que se retratar. Ele está sendo dominado pela palavra. Diariamente ele lê a palavra. Diariamente ele tem comunhão com Deus. Segundo lugar, ele está comprometido em manter a obra. Ele separa fielmente seu dízimo e sua oferta, mês após mês. Ele tem um compromisso financeiro com a obra. Em terceiro lugar, ele está compromissado com os irmãos, com a comunhão, com o trabalho, com a obra. Então ele é assíduo nas reuniões. Então aqui está o membro comprometido. Amém? Agora, o trabalho é transformar este membro comprometido em obreiro. Então, se você é inteligente, você pode logo deduzir, né? Se o membro não é comprometido, ele não pode ser obreiro. Nunca vai ser obreiro se ele não é comprometido.
com a frequência, com a pontualidade, com o devocional, com o dízimo e ofertas. Qual é o exemplo que ele vai dar como obreiro? Eu dou o dízimo quando eu quero. O discípulo escuta aquilo ali, então vou dar quando eu quero também. Aí daqui a pouco está todo mundo dando quando quer. Aí acaba a obra. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Vamos lá então. Como transformar membros em ministros? Como transformar membros comprometidos em ministros? Bem, o trabalho do ministério, que são os dons ministeriais, é preparar os membros do corpo de Cristo para o serviço. Então, o trabalho do apóstolo, do pastor, do profeta, do evangelista, do mestre, o trabalho é o quê? Qual é o trabalho? Preparar. Capacitar é a palavra no grego. Dar capacitação aos membros para que façam o trabalho ministerial. Então, abre aí Efésios 4, 11 e 12. Versículo 11 e versículo 12. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga, o corpo de Cristo é edificado quando os santos estão fazendo a obra. Quando os santos estão ministrando uns aos outros, o corpo é edificado. Amém? Como transformar uma plateia, crentes consumidores, em um exército de Deus? Como transformar uma plateia? O que é uma plateia? Crentes consumidores. Eles que vêm só para receber. Em um exército de Deus. Número 1. Ensinar a verdade do ministério de todos os santos. Ensinar a verdade do ministério de todos os santos. Para eu transformar uma plateia em um exército de Deus, eu tenho que ensinar a verdade do ministério de todos os santos. Veja 1 de Pedro 2,5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ora, aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Obrigado por seu amor, por sua bondade, Pai. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz aqui. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Deus quer utilizar você, cada um de vocês. Deus quer utilizar, Deus quer usar cada um de nós. Cada um de nós é uma pedra viva na edificação da igreja. Você não pode se ver apenas como uma plateia, um ouvinte. Estou aqui, eu louvo a Deus na congregação, eu recebo a palavra, eu recebo a oração e eu vou para casa. Você não pode se ver assim como uma plateia, como um consumidor. Você tem que entender, eu sou uma pedra viva na edificação da igreja. Eu faço parte da edificação. Deus conta comigo. E Deus quer me usar como uma pedra na edificação da igreja. Esta é a visão. Como é que eu olho a igreja? Como é que eu vejo você? Eu vejo você, e o meu trabalho é fazer de você um crente produtivo.
uma pedra viva utilizável, que é útil, está sendo utilizada. Lá em Madureira, veja aí o Márcio, né, a Maria José, como pedras vivas naquele lugar, visitando pessoas, convidando as pessoas, orando pelas pessoas. Essas ficam lá esperando onde chegar para fazer a reunião. Não. Vocês são pedras vivas lá. Vocês têm que ouvir a mensagem que é pregada, estudar a mensagem, assimilar a mensagem, levar essa mensagem lá para os crentes desviados, os crentes enfraquecidos, os perdidos. Mostrar para eles o Evangelho. Hoje de manhã eu estava aqui orando pelo Valder. E nós vimos do coração do Valder. Quando encontramos com ele, pastor, ore por mim para me libertar desses demônios, dessas prisões. O cara tem um coração em Deus, nasceu de novo, mas está preso. Preso por quê? Porque a mente, ó. A mente está cheia de mentira do diabo. Cheia de sofismas. Cheia de fortaleza na mente que prende o camarada. Ele não sabe que Jesus já libertou, já perdoou todos os seus pecados. Ele não sabe disso. Ele não sabe como que funciona o Evangelho. Ele não sabe o que Deus estabeleceu. Paulo falou, essa foi a justiça que Deus estabeleceu. Para que ele seja justo e justificador do que crê. Deus estabeleceu, ponto final. Quem é você, quem é o pastor, quem é o teólogo para dizer que não? Foi Deus que estabeleceu. Ele determinou, sim. Mas o Valdo não sabe disso. Aí está preso pelos pecados, pela acusação. Não, do jeito que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, como é que eu posso ir da igreja? E fica ali para sempre preso, na mão do diabo. Quem tem que libertar? Você. Márcio, Maria José, vai lá e mostra para ele como que o Evangelho funciona. E quando o pastor vai, o senhor está falando que o senhor é pastor. O senhor é pastor. É assim que o pessoal vê, meu. Mas quando vê uma pessoa do nível dele, como ele, e contando testemunho, e mostrando como funciona, aí ele acredita. E quando o pastor vai, pastor é outra história, né? Você fala assim porque o senhor é pastor. É que nem eu falo aqui de compromisso, de responsabilidade, de dedicação. Você fala que você é pastor. Não, eu já várias vezes falei para você da minha experiência. Eu trabalhava, era casado, tinha 2 filhos pequenos, eu ia para Milópolis, pegava um trem, pegava um ônibus, andava mais 10 minutos, numa rua subida, com Daniel no colo, Isabel puxando Daniel, estava todo domingo, 7h30 da manhã, saindo de Praça Seca. Quinta-feira eu ia trabalhar de terno. Encontrava Isabel em Cascador, no ponto de ônibus, pegava o ônibus Nova Iguaçu, Cascador, Nova Iguaçu, soltamos na estação, subíamos 10 minutos a pé, vindo do trabalho. Toda quinta-feira. E quando tinha reunião de oração na igreja, que era semana sim, semana não, na semana de oração eu ia todos os dias para Milópolis. Morava em Praça Seca, ia para Milópolis. Não era pastor. Não ganhava da obra. Não tinha salário. O pastor me... Não, eu tenho que ir porque eu ganho, né? Então se eu ganho da igreja, eu tenho que estar lá. Não ganhava nada. Obreiro, compromisso pelo reino de Deus. Então eu estou falando, e muitos dizem, é pastor, ele vive da obra, né? Ele tem tempo, ele vive da obra, não. Eu fazia isso quando não era pastor. E trabalhava. E tinha filho pequeno. Ele fez isso, os filhos deles eram tudo grandes, ele ia, pegava mulher, ia sozinho, não, ia com o filho, depois 3, foi ver a Luciene. E a Luciene veio logo atrás da Daniele. Daniela é de 87, Luciene é de 89, janeiro de 89. Aí depois eram 3, e depois ficou pior, porque era para Itaguaí, dava 3 conduções. Chegava domingo aqui, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, para trabalhar no outro dia. Porque quando você é pastor e fala, o cara não dá crédito. Ele é pastor. Eu falo isso porque ele é pastor. Aí ele tem experiência com Deus, ele tem maturidade, ele tem fé. Ele é pastor. Mas quando você falar, os santos têm que fazer a obra do ministério.
Quando lá a empregada doméstica falar para a empregada doméstica, não é pastor, ela não é pastora, ela é uma empregada. Quando a analfabeta falar para a analfabeta, quando a cozinheira falar para a cozinheira, quando a auxiliar de serviços gerais falar para o auxiliar de serviços gerais, quando o médico falar para o médico, então eles vão crer. Que não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, é um igual a ele. A obra tem que ser feita pelos membros, irmãos. A obra tem que ser feita por cada um de nós. O pastor é o treinador. O ministério é para te treinar, mas a obra é feita pelos membros. Ganhar, gerar, alimentar, cuidar os membros. Eu estou indo terça-feira, quarta-feira, quinta-feira fazer reunião nas casas. Eu, pastor. Não é para eu estar fazendo isso, é para você estar fazendo. Mas eu estou fazendo, estou dando exemplo. Eu estou fazendo 3 discipulados. Vai entrar mais um agora. Sexta-feira eu estou aqui com o Fabiano. Terça ou quinta-feira eu estou lá com o Leandro. Agora vai entrar o Leonardo. Estou fazendo discipulado. Eu não estou só falando, eu estou fazendo. Estou dando exemplo. Ah, pastor fala, mas ele não faz nada. Estou dando exemplo. E não é para eu estar fazendo. É para eu estar aqui preparando vocês, para vocês fazerem. A obra é feita pelo corpo. Então, o que eu vejo em vocês? Qual a minha visão em relação à igreja? É que todos se tornem crentes produtivos, ativos, maduros, ministros de Deus. Amém? Cada cristão deve ser um ministro. Vamos ver Marcos 10. Dá mais 10 minutos para eu terminar aqui. Marcos 10, 45. Porquanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus falou para os seus discípulos? Se eu, sendo mestre, dei o exemplo, façam vocês o mesmo com os outros. Façam vocês o mesmo uns com os outros. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nem eu vim para ser servido, Jesus falou. Nem eu vim para ser servido. Como você quer ser servido? Mas eu vim para servir e dar a vida por resgate. Somente Jesus poderia dar a vida como nosso substituto na cruz. Mas entenda, para que pessoas se salvem, eu também tenho que dar a vida. Não dar a vida na cruz por ela, porque quem fez isso foi Jesus. Eu tenho que dar a minha vida para alcançar pessoas. Eu tenho que dar a minha vida para servir as pessoas. Amém? Se nós não estivermos dispostos a dar a nossa vida, pessoas não serão salvas. Pessoas não serão resgatadas. Não tem tempo de ler, mas anote aí, depois leia Romanos 12, de 1 a 8, que ele vai falar também sobre o trabalho do corpo, os dons que Deus deu a cada um. Romanos 12, de 1 a 8. Se alguém tem o dom de profetizar, o dom de servir, o dom de encorajar, o dom de misericórdia, vai falar sobre os dons, os carismas de Deus em Romanos 12, de 1 a 8. Ok? Então, cada cristão deve ser um ministro. Pegue essa verdade. Depois, cada dom e ministério são importantes no corpo de Cristo. Cada dom e ministério são importantes no corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. A referência é 1 Coríntios 12, de 21 a 25. Leia aí em casa, não temos tempo para ler. Que ele fala do corpo, né? 1 Coríntios 12, de 21 a 25. Ele vai falar da importância de cada órgão, de cada membro no corpo, né?
O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar os pés, não preciso de vós. Não, cada órgão, cada membro é importante no corpo. Assim como cada dom e ministério, né, tem a sua importância no corpo de Cristo. Ok? Este é o ponto número 1. Então vamos sobre ensinar a verdade do ministério de todos os santos. O ponto número 2. Confiar responsabilidade ao povo. Confiar responsabilidade ao povo. Nós temos que transformar os membros comprometidos em ministro. Como que nós vamos fazer isso? Confiar responsabilidade ao povo. Veja Mateus 10. Mateus 10, versículo 1 e versículo 5. Eu estava lendo, esse carnaval eu li 1 e 2 Timóteo e Tito, né? Boto aqui na NVI, aqui no iPad, para tocar e fico ouvindo, né? E eu vejo, né, ali Paulo dizendo, vai para lá, vem para cá, mandei Timóteo para lá, mandei Tito para lá, mandei fulano para cá, mandei para lá. Paulo dava ordem, né? Paulo dava ordem, mandava, vai lá, faz aquilo, coloca aquilo em ordem, endireita aquilo lá, vai visitar lá. Ordem. Hoje o pessoal não quer receber a ordem do pastor. Você só cresce se você obedecer a ordem. Você só cresce se você receber ordem e obedecer. Ou você fala, irmão, você pode ir lá visitar aquela irmã, dá para você ir lá? Ah, pastor, vou ver aqui, não sei não. Não é assim com Paulo, não. Não é assim também com Jesus, não. Ao lembrar de Jesus, Jesus também ordenava. Vai lá, prepara a mesa para mim. Vai com aquele homem e diz que eu vou precisar do burrinho dele. Vai lá, faça isso, faça aquilo. Jesus ordenava. Uma pessoa só é formada se ela recebe ordem. E ela obedece a ordem. Ela cria uma formação, cria um caráter. Muitas vezes ordem que ela não gosta. Fazer o que... E você cresce quando você faz o que você não gosta. Quando você recebe uma ordem que você não gosta, isso é muito importante para a família do pastor. Tem aqui a minha esposa, tem aqui meu filho. Muitas vezes o filho, a esposa, confunde as coisas. Então, na igreja, eu sou o pastor. Então, eu tenho que aprender a obedecer a ordem. Tanto a esposa do pastor, como o filho, como filha, como neto. Porque ali é a figura do líder, da liderança. Isso é muito importante. Então, vai falar com o filho, mas porque é filho não gosta, não quer fazer porque é filho, não. Ordem do pastor. Ordem da liderança. Aí, quando você se submete, você obedece, você cresce. Crescimento vem por obedecer ordem. Ordem que nós não gostamos, mas o pastor mandou, o líder mandou, Jesus mandou, Paulo mandou. Paulo era o pai da obra. Era o pai apostólico, era o líder do grupo apostólico. Timóteo era o filho, Tito era o filho. Tem que obedecer ao pai. Qual é o testemunho que Paulo deu de Timóteo? Que Timóteo me serviu a mim na obra, como um filho serve ao pai. Porque naquela época tinha esse conceito do filho servir ao pai. O pai era um agricultor, o pai era um fazendeiro, era um criador de ovelhas, então o filho servia ao pai, trabalhava com o pai e para o pai. Então Paulo dá esse testemunho de Timóteo, o qual me serviu como um filho serve ao pai. Amém? Mateus 10:1, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. 5. Assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos.
Então, confiar responsabilidade ao povo, enviando-os para o serviço. Eu enviei o Márcio e Maria José para Madureira. Assim vocês têm que se ver, Maria José e Márcio. Vocês têm que se ver como enviados. Nós estamos aqui neste bairro, enviados pelo nosso pastor. E aqui nós vamos fazer a obra. Você tem que se ver assim. Porque nós estamos indo em Madureira, Daniel tem ido para dar lá um apoio, né? Ajudar a igreja a se levantar. Mas nós não podemos ficar lá o tempo todo. Podemos ficar lá. Então, como que a coisa vai caminhar? Meu irmão, joelho no chão. Senhor, o pastor me enviou aqui. Eu estou aqui em Madureira para ganhar essas árvores. Senhor, eu preciso da tua unção, da tua capacidade. Me use, me capacite, me dê sabedoria para cumprir o meu ministério, para honrar o meu pastor. É assim, meu irmão. Assim a coisa anda. É joelho no chão e oração. A coisa anda. Mas para isso tem que ter a visão, o entendimento. Eu estou aqui como enviado. Eu estou aqui para fazer a obra. Amém? Se não tiver essa visão, a coisa não anda. 3. Sempre lembrar a visão para o povo. Sempre lembrar a visão para o povo. Estamos transformando membros em ministros. Ok? Mateus 9, 36, 38. Mateus 9, de 36 a 38. Mateus 9, 36 a 38 diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, tem muitos frutos, mas os trabalhadores são poucos. O que acontece, irmãos? Quando a colheita é abundante e poucos são os trabalhadores, o que acontece? Você perde parte da colheita. Você perde frutos. Porque não tem gente para colher os frutos. Eles vão apodrecer, vão cair, vão se estragar. Mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedir que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Manter a visão diante do povo. Manter a visão. Manter a visão. Para transformar membros em ministros, em trabalhadores. Para terminar, Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Estes sinais acompanharão a quem? Acompanharão os que crerem. Então esse é o trabalho de todos nós. Amém? Manter a visão diante do povo. Deus precisa de trabalhadores porque a seara é grande. E Deus deu autoridade, no nome dele, a cada membro do corpo de Cristo, para fazer esses sinais. Manter essa visão. Então nós vamos estar transformando os membros em ministros. Amém? Amém, irmãos? Este é o papel da liderança. Treinar e capacitar os membros para que eles façam a obra do ministério. Irmãos, eu preciso da cooperação de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Sozinho, eu não posso levar esta obra. Amém? Vocês têm que reproduzir a minha fala. Têm que reproduzir a minha visão. Como eu falei, tem que reverberar em você. Reverberar, bater e bum. Reverberar. Como um sino, né, que toca. Você bate e reverbera o som, espalha o som. Nós temos que ser aqui o exemplo. No compromisso, na assiduidade, na pontualidade,
nos dízimos, nas ofertas. Quando eu boto lá um chamado lá no grupo, essa semana eu botei uns 2 ou 3 falando da questão financeira, precisamos de R$600 para dar para o Alexandre amanhã, né? 600 não, 500, já tem 1.200 lá, precisamos de R$500, já tem 1.200 lá, então de mais 500 para dar 1.700 para ele amanhã. Então vocês têm que falar em cima. Pastor, isso mesmo, amém, e tal. Estamos orando, estou pedindo a Deus sementes. Você tem que, vocês aqui. Eu botei um recado no grupo ontem. Vocês viram o recado que eu coloquei ontem? Um áudio que eu coloquei. O que eu falei? Você deve frequentar o grupo, principalmente sábado. Porque sábado você bota um recado para os obreiros, para a igreja. Amém, irmãos? Isso aqui, como eu falei, não é um grupo de estudo. Isso aqui é preparação de obreiros. E eu preciso de vocês. Aqui na limpeza do salão, né, em toda a organização do trabalho. Irmão, nós estamos dando material para você trabalhar. No meu tempo não tinha isso não. Eu tinha que correr atrás. No meu tempo eu tinha que correr atrás. Eu tenho até hoje as minhas agendas anotadas. Eu tenho hoje uma pasta com as minhas anotações de cadernos, agenda, do que o pastor Carlos pregava lá em Nilópolis. Até hoje. Tudo lá guardado. Então, tenha o seu caderno. Isso aqui faz parte do curso de obreiro. Cada obreiro tem que ter o seu caderno. E a partir do mês que vem, eu vou fazer chamada. Tá? Eu tenho a chamada, o nome de cada um e a presença. Chamada, lista de presença de cada um. Amém? Nós estamos num curso, treinamento. Vou puxar a orelha de vocês, vou chamar a atenção de vocês. Vou supervisionar, eu vou estar em cima de vocês. Porque eu quero o quê? Eu quero capacitar vocês. Eu quero formar em vocês um caráter. Tá? Diga para Deus, assim, meu Pai, assim, meu Deus. Diga para Ele, assim, meu Deus, como eu tenho responsabilidade e dedicação com o meu trabalho secular, assim também eu quero ter responsabilidade e dedicação com o trabalho espiritual, com a tua obra. Hoje eu entendi que eu sou um ministro, eu sou uma pedra viva na edificação da igreja. Eu tenho uma responsabilidade. O Senhor conta comigo e o Senhor quer me usar. Então, nesta manhã, eu me dedico a Ti. Eu me coloco em Tuas mãos. Me ajude a ter mais entendimento, compreensão no meu papel de ministro, para ser usado por Ti, para abençoar vidas, para a glória do Teu nome. Pai, obrigado por esta manhã, que essas palavras possam trabalhar em nós, possam produzir em nós um caráter de obreiro, produzir em nós uma responsabilidade e um compromisso. Precisamos de um grupo de obreiros, Senhor, dedicados, leais, fiéis, no momento devocional, no dízimo, nas ofertas, na assiduidade, no compromisso, na pontualidade, nas reuniões, prontos a obedecer a ordem. Precisamos de obreiros que obedeçam a ordem e que não vivem a contender, a reclamar. Obedeçam a ordem. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós estamos vendo uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, cheia do Teu Espírito e da Tua graça. Capacite cada um de nós, estamos aqui logo mais às 5:30 da tarde, preparados para fazer a Tua obra. Nos ajude a convidar pessoas, a trazer pessoas para a reunião de logo mais à noite. Cremos, Senhor, que vai ser uma grande reunião. E veremos pecadores, mais uma vez, se rendendo a Ti. Queremos alegrar os céus, resgatando os pecadores, trazendo os pecadores para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados?